Olá, aqui quem fala é o seu professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema desse vídeo é Reinos Germânicos. Nós já havíamos visto um pouco da história do Império Romano e como o Império Romano foi entrando em crise ali, né, a partir do século III. No final do século IV, o Império Romano foi dividido, Império do Ocidente e do Oriente. O Império Romano do Ocidente invadido por povos do norte da Europa até ser completamente extinto e dividido em vários reinos. Vou compartilhar aqui com vocês dois mapas que vão nos mostrar exatamente isto que eu estou falando. O primeiro deles aqui mostra o Império Romano dividido. Então, no século V depois de Cristo, você tem o Império Romano dessa forma. O que está aqui de laranja é o do Ocidente, o que está de rosa é o do Oriente. O do Oriente mudou de nome para Império Bizantino e ainda sobreviveu até o século XV. Já fiquem atentos aqui a essa parte ocidental. Aonde está aqui Colônia, no alto do mapa, era uma região a que os romanos chamavam de Germânia, habitada por vários povos, e que invadem o Império Romano, dividindo em vários reinos, conforme vocês podem ver aqui no nosso mapa. Quem eram esses povos? Bom, como eu disse, vinham da região da Germânia, onde hoje é a Alemanha. E, inclusive, o nome Germânia, ele sobreviveu em algumas línguas ainda, né? Por exemplo, em inglês, Alemanha é Germany. No nosso caso, na língua portuguesa, nós chamamos de Alemanha por causa de um dos povos germânicos, os alamanos. Inclusive, aparece aí no mapa, os alamanos. A respeito da economia desses povos, é baseada na agricultura e baseada também nas invasões, né? As riquezas adquiridas em guerras e invasões. Diferente dos romanos, que praticavam principalmente agricultura e comércio, né, como base da sua economia. Já em relação à organização social e política, comparando aqui os povos germânicos com os romanos, você tem, por exemplo, entre os povos germânicos, a instituição de líderes de grupos menores. Né? Você vai ver, por exemplo, os francos se dividiam em vários grupos, cada grupo tinha o seu líder, tal, principalmente para comandar em tempos de guerra. Ao contrário dos romanos, já tinha uma política centralizada no imperador, né? Então todo o império estava nas mãos do imperador e, claro, de outras lideranças políticas ali, governadores de províncias e tal, mas ainda assim obedientes ao imperador. Você vai ver a sociedade dos romanos um pouco mais complexa do que a dos povos germânicos, por exemplo, quanto à construção de grandes cidades, né, uma diversidade profissional e política maior do que entre os povos germânicos. A respeito da religião, tanto os germânicos como os romanos eram politeístas, né, ou seja, adoravam vários deuses. Entre os povos germânicos, você tem a adoração de alguns deuses que são conhecidos hoje. Né? Por exemplo, quem não conhece Thor? Né? Tem filmes, desenhos, jogos, etc., né, em torno do Thor. Era um deus adorado pelos povos germânicos já mais de 1.500 anos atrás. Inclusive, em inglês, um dos dias da semana é chamado de Thursday, né, que significa o dia de Thor. Mas tanto os povos germânicos como os romanos eram politeístas.
O povo que mais se destacou entre os germânicos foi os francos. Eles conseguiram construir um reino aí que durou mais tempo, né, que tomou mais lugares. Então você tem os francos deram origem à França, né? Então os francos eles tomam toda aquela região ali em verde claro no mapa e depois estenderam isso, conquistando territórios dos burgúndios, conquistando territórios dos visigodos, dos ostrogodos, etc. E com destaque para o imperador Carlos Magno, que governa os francos do ano 768 até o ano 814 depois de Cristo e que fez o Império dos Francos atingir sua máxima extensão. Também Carlos Magno promoveu aí no século VIII o que ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, ou seja, o incentivo à construção de escolas, de igrejas, né, um incentivo às artes e uma expansão, um crescimento territorial do Império Franco. Sobre essas e outras questões referentes à Idade Média, referentes à formação dos reinos europeus na Idade Média, nós veremos nos próximos vídeos. Muito obrigado.